Boa noite. Todo mundo bem? Amém? Quero agradecer a presença de todo mundo e de uma maneira muito especial aos nossos visitantes. Se você está visitando a gente nessa noite, seja muito bem-vindo. Em nome da igreja dizemos o quê, irmãos? Amém. Rapaz. Em nome da igreja dizemos o quê? Oh, melhorou, né? Porque o visitante já estava saindo. Então, queridos, eu queria que você fizesse agora uma coisinha diferente. Eu sempre faço. Eu sempre daqui eu digo assim, a graça e a paz. Mas eu queria que você agora olhasse para quem está do seu lado, atrás, na frente, perto de você, alguém que estiver perto de você, e deseje a Ele a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia assim, né, que o mundo está muito voltado para isso, né? A graça e a paz. Ok. Eu estava até orando enquanto a gente cantava a última música, pensando nessa frase. É que, às vezes eu brinco com isso, né? Que alguns irmãos têm o hábito de chegar para a gente dizer somente o quê? A paz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sem graça não tem paz. E a paz sem graça fica sem graça mesmo. Certo? Não tem. Então não esqueça nunca a graça. Hoje é um dia especial para nós lembrarmos, assim, de uma maneira muito especial, a graça. Falamos de músicas, cantamos música que fala sobre o Cordeiro que morreu. O Cordeiro que deu sua vida, que libertou. Então, isso é graça. Abra sua Bíblia no livro, ou na epístola, melhor dizendo, do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. E como eu estava dizendo, eu estava orando, pedindo de Deus, né, para que cada dia Deus nos ajude a termos uma compreensão cada vez mais profunda da graça do nosso Senhor Jesus sobre a vida de cada um que recebeu esse presente da graça. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler 3 versos do capítulo 5, que é o verso 6, 7 e 8 de 1 Coríntios. Encontraram, amém? Diz assim então: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Nosso bom Deus, sim, meu Pai, eu creio, meu Deus, que Tu és bom. Em todo tempo, Tu és bom. E agora, meu Senhor, neste momento, eu quero apresentar esta igreja, esta congregação diante de Ti. E humildemente, meu Senhor, te pedir que o Senhor possa, meu Deus, falar ao nosso coração. E creio que o Senhor irá falar ao nosso coração e que o Senhor tem falado ao nosso coração. Mas também quero te pedir, meu Senhor, que o Senhor nos ajude, que nós possamos ouvir e obedecer a Tua voz. Que a Tua vontade, meu Senhor, seja observada por nós. E que o Senhor nos ajude, meu Deus, a andarmos de fato como a massa nova que somos. Eu quero te pedir, Senhor, em favor do pai do nosso irmão Alex, que está muito doente neste momento. Apresento este Senhor diante de Ti. Que Tu és o Deus que cura, que sara. Que o Senhor se apresente como Deus Todo-Poderoso que o Senhor é. E segundo a Tua vontade, meu Senhor, o Senhor toques na vida daquele homem. E que a Tua vontade seja feita na vida dele. Seja com a família. E abençoa, Senhor, este culto. Usa-me também, Senhor, como instrumento do Senhor
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há algumas festas ou celebrações religiosas que a cultura ocidental celebra, fala sobre ela, que às vezes eu fico tentando entender por que fazem dessa forma. Inclusive, se você é uma pessoa que acredita em tudo que você ouve e tem como verdade, tenha cuidado com isso. Se você esses dias, chegou e ligou o aparelho de televisão e ouviu falar sobre Páscoa, o que é Páscoa no geral para o mundo? O que é Páscoa? Ovo, chocolate, isso é Páscoa. Mas o que eu não entendo é que essa festa, ela é lembrada pela humanidade porque aconteceu com um povo judeu, Israel, ou seja, uma festa que proveniente da Bíblia. Mas por que as pessoas tiram somente o nome, mas não como é de fato? Possivelmente até os seus filhos, os nossos filhos, quando vê falar de Páscoa, ele já pensa no ovo da Páscoa. E é possível, talvez, você nunca tenha parado para pensar qual é a relação de chocolate, ovo de Páscoa, ovo de chocolate com Páscoa. Qual é a relação? O que vem em nossa mente quando ouvimos falar de Páscoa, irmãos? E que relação há da Páscoa judaica para você e para mim? Como eu falei ainda há pouco, a Páscoa foi um evento que aconteceu há quase 3.500 anos atrás, com um povo que você talvez nunca tenha ido lá, eu também nunca fui lá, vi um ou outro passando. Eu fiquei assim querendo vê-los mais de perto. Eu nunca tinha visto um judeu. Quando eu vi pela primeira vez, aquele negócio na cabeça. Alguns deles com a barba que eu não sei como é que eles não caíram andando, porque eles só vão tropeçar, porque aquelas barbonas grandão, alguns tipos de judeus que andam daquela maneira. O que a Páscoa judaica tem a ver com o cristianismo? Que relação há? Aqui nós temos um texto que o apóstolo Paulo estabelece essa relação. E quando nós temos a frase final do versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então, Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em que situação o apóstolo Paulo cita ou faz essa menção à igreja? Ele está, irmãos, fazendo uma admoestação muito séria para aquela igreja. E o texto que nós lemos, no versículo 6, a frase diz assim: não é boa a vossa jactância. Vocês são, é uma palavra até engraçada, né? Jactância, a gente lembra de jaca. E parece que a pessoa que é jactanciosa é meio jaca mesmo, né? Porque o cheiro da jaca é bem forte, né? Então o jactancioso é alguém cheio de si, orgulhoso, que não há mais espaço para muita coisa na vida dele, ou para nada, porque ele é uma pessoa cheia de si, de orgulho. E o apóstolo diz assim: não é boa a vossa jactância, mas, ou seja, orgulho do quê? Porque nessa igreja estavam acontecendo muitas coisas estranhas ao cristianismo. E uma das coisas que o apóstolo Paulo está tratando especificamente nesse capítulo é de um rapaz da igreja que estava tendo um relacionamento amoroso com a sua madrasta. E a igreja sabia disso, e a igreja não estava fazendo nada com isso, não fazia nada, ou seja, a igreja não estava se importando com o pecado por causa da jactância, do orgulho que cada um daqueles irmãos, ou a maioria, tinha. E Paulo diz: não é bom isso. E aí, queridos irmãos, ainda no versículo 6, o apóstolo estabelece então, ou introduz uma metáfora
que nós precisamos entender essa metáfora que Paulo faz alusão à Páscoa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aí nós precisamos entender isso. Fermento e massa. O fermento é fácil a gente entender o que significa, ou o simbolismo do fermento na Bíblia. Sempre, ou quase que sempre, 99,9% das vezes que a Bíblia faz menção a fermento, fermento na Bíblia é um simbolismo ao pecado. Inclusive, para quem não sabe, por isso que nós, quando celebramos a ceia do Senhor, o nosso pão é sem. Então, aqui também, quando o apóstolo Paulo diz o fermento está contaminando tudo, ou um pouco de fermento está levedando a massa toda, Paulo está dizendo que o pecado na igreja, e se a igreja não se importar com o pecado, esse pecado leveda a massa toda. E aí a pergunta é, o que é a massa? Na metáfora do apóstolo Paulo, a massa é a igreja local de Corinto. Quando a igreja não trata o pecado, esse pecado, fermento, dissemina, invade, contamina toda a massa. E aí vem a instrução: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. E observe essa frase que vem agora: como sois de fato. Quando o apóstolo Paulo faz menção ao Cordeiro Pascal, ele diz assim: porque Cristo é o quê? O nosso Cordeiro Pascal. Mas Cristo não é o Cordeiro Pascal de todas as pessoas. Quem é esse nosso? São as pessoas que foram redimidas, compradas, recebidas e creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas, Cristo é para a vida delas o Cordeiro da Páscoa. Mas aí Paulo diz assim: como sois de fato? Para pensar um pouquinho. Ele está dizendo que a massa, ou seja, a igreja, tem que ser pura, sem fermento, sem pecado. Mas vocês já são de fato assim. Enquanto os irmãos dirigiam a última música, e a música Confio em Ti, e uma das frases da música diz assim: nada poderá me separar de Ti. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Para quem de fato foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, já é, de fato, em posição sem nenhum fermento, ou seja, sem nenhum pecado. Mas na prática, no caminhar de vocês, também vocês precisam ser sem fermento. Jogar fora o fermento. E aí, queridos irmãos, aonde vem? Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aí nós precisamos agora pensar em que sentido Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. De que maneira a Páscoa judaica tem relação com a sua vida e com a minha vida e com a vida dessas pessoas? É natural pensarmos que quando o apóstolo Paulo faz essa simples menção da Páscoa judaica aqui no meio dessa igreja, é uma igreja que geograficamente estava na Grécia. Essa cidade de Corinto, mesmo na época,
do Novo Testamento, ou seja, cerca dos anos 60, 50. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, é uma cidade que havia inúmeras etnias, inclusive a etnia judaica. Mas, naturalmente, haviam, a maioria gregos, romanos, por ser uma província romana, judeus. Então, para boa parte daquelas pessoas que faziam parte daquela igreja, se o apóstolo nunca tivesse falado sobre a Páscoa judaica, e Paulo faz essa simples menção aqui, eles não iam entender nada. Então eles já tinham conhecimento, possivelmente Paulo já havia inúmeras vezes feito alguma alusão e relação entre o evento que aconteceu na vida daquele povo judeu, de onde veio o Messias, com aquela igreja. E talvez você não tenha, talvez, muito conhecimento sobre esse evento da Páscoa que aconteceu com o povo judeu no Egito. Em que sentido, meus irmãos? Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O primeiro sentido é no sentido tipológico. Perceba que aqui é a segunda vez que no Novo Testamento é feita essa alusão a Cristo, ao Cordeiro. A primeira é no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João Batista, parente de Jesus, vê Jesus e o que ele diz? Eis o que tira o pecado do mundo. E aqui o apóstolo Paulo diz, Cristo é o nosso, e eu gostaria se você pudesse dizer assim, Cristo é o meu Cordeiro Pascal. Ou seja, aquele Cordeiro que foi morto por cada família judaica há 3.500 anos atrás, cada cordeiro daquele que morreu, ele é um tipo de Jesus Cristo. Se você talvez não entenda esse negócio de tipo, a tipologia nesse sentido aqui, ela é tem muito a ver com profecia. Aquele cordeiro que morreu na Páscoa por cada família judaica, para que o filho mais velho não morresse, para que o Senhor não o matasse, aquele cordeiro que morreu é um tipo, um retrato, um exemplo de Jesus Cristo. Aquele cordeiro aponta para Jesus, mas de que maneira? Primeiro, quando nós olhamos em Êxodo, e o cordeiro que cada família judaica tinha que matar, tinha que matá-lo, aquele cordeiro, a primeira característica dele, tinha que ser macho sem defeito. De 1 ano de idade. Uma segunda característica daquele cordeiro, além da perfeição dele, apontando para a perfeição de Jesus Cristo sem pecado, era sobre o dia que ele era amarrado por cada família. Quando Deus falou para Moisés sobre a Páscoa, pediu para Moisés instruir as famílias judaicas dizendo assim, separe esse cordeiro de 1 ano, perfeito, macho, ou um cabrito, e no 10º dia, amarre ele e observe ele. No 10º dia do 2º mês. Você sabia que essa profecia foi cumprida de tal forma na vida de Jesus, que inclusive a festa que o cristianismo romano celebra no domingo anterior, que é o domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, é exatamente, se nós voltássemos no tempo, o dia que Jesus entrou em Jerusalém foi no 10º dia do mês, aonde os judeus celebravam a Páscoa. E por 4 dias, esse animal ficava amarrado para que as pessoas que iriam matá-lo, sacrificá-lo, pudessem observá-lo se de fato ele era sem defeito. O dia em que o cordeiro morria era no 14º dia do mês. Foi exatamente no dia que se celebrava a festa da Páscoa.
O Senhor disse para Moisés que esse cordeiro tinha que morrer no crepúsculo da tarde. E o crepúsculo da tarde era mais ou menos às 3 horas da tarde do nosso horário. E quando nós olhamos o horário que Cristo morreu, o Evangelho de João diz assim, e era a hora 9, 3 horas da tarde. Havia um outro detalhe sobre esse cordeiro da Páscoa que foi morto, ou é que era morto por cada família judaica. Esse animal precisava ser morto, mas nenhum osso dele poderia ser quebrado. E quando nós olhamos os relatos do Novo Testamento, dos 4 evangelhos que relatam a morte de Jesus Cristo, todos eles dizem, e nenhum osso do Senhor Jesus foi quebrado. Esse animal, depois que era morto, era tirado o seu sangue, e a carne desse animal tinha que os judeus comerem ela assada, queimada. E isso aponta para a morte de Jesus Cristo na cruz. O preço que ele pagou. Há divergência no que eu vou dizer agora. Mas se Jesus Cristo foi no inferno por causa dos meus pecados, quando o cordeiro era assado, queimado, é um simbolismo, ou um contraste perfeito, daquele animal sendo queimado, assado, com Jesus Cristo sofrendo pelos nossos pecados. E quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente o peso de todo o pecado, de todos os seres humanos, que Cristo é o Cordeiro Pascal, sendo lançado sobre o Cordeiro Jesus. Então, no primeiro sentido, Jesus é o meu Cordeiro Pascal, no sentido profético, no sentido tipológico, porque aquele Cordeiro tinha todas as características do Senhor Jesus. Mas há um segundo sentido. Depois que esse animal era morto, o que acontecia com ele? O que faziam com esse animal? Como eu adiantei ainda há pouco, primeiro, cada família precisava matar um cordeiro. Tirar o sangue, e que aquela família, e se aquela família fosse pequena demais para comer um cordeiro, juntasse mais outra família, ou com um número de pessoas suficientes, que comessem a carne daquele animal totalmente. Depois que tirasse naturalmente o sangue do animal, pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais da porta e nas vergas da porta. E aquele sangue que foi passado ali era um sinal para o Senhor. Às vezes até a gente diz assim, embora que essa expressão na Bíblia, o anjo do Senhor, e se esse anjo estiver em letra maiúscula, não diria basicamente, é uma alusão ao próprio Deus. O que nós chamamos de teofania, é uma aparição de Cristo encarnado antes que ele aparecesse na nossa história. Você entendeu? Nem eu. Mas se você assistir aquele filme, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o Interestelar, acho que tem um pouquinho a ver com isso. O tempo para Deus. Mas então, ao passar o sangue, naquela noite que o Senhor, ou o anjo do Senhor, iria passar em cada família, ou em cada casa no Egito, aonde o Senhor visse a marca do sangue, o anjo do Senhor passaria por aquela casa e não mataria o primogênito daquela família. Inclusive, essa semana agora que passou, eu vi o grande Alexandre Garcia, do Bom Dia Brasil, falar sobre a Páscoa. E eu pensei, quando ele deu o significado da Páscoa, não é exatamente
o que a Bíblia diz sobre a Páscoa. Você sabe, quantos sabem o que significa a palavra Páscoa? Levanta a mão, quem sabe? Quer saber? Quem quer saber? Levanta a mão aí. Páscoa, preste bem atenção, significa passar por cima. Ou seja, imagine, olhe para aquela porta ali. Aquela lá, por onde você entrou. Se aqui fosse uma casa, aqui tivesse uma família, e fosse nessa noite que o Senhor fosse entrar aqui, e se ali tivesse o sangue, o Senhor não entraria para executar juízo, para matar o primogênito. O Senhor passava por cima. Então isso é o significado de Páscoa, passar por cima. O anjo do Senhor então não feriria e não feriu nenhum dos primogênitos de nenhuma casa ou de nenhuma família aonde havia a marca do sangue do cordeiro, e que essa família naturalmente tivesse se apropriado, comido a carne do cordeiro e feito o que a instrução do Senhor tinha dito por meio de Moisés para eles. Então, nesse sentido também, Jesus Cristo é o meu cordeiro pascal, porque no momento em que eu admiti, reconheci os meus pecados e clamei por salvação e recebi o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o Novo Testamento diz que o sangue do cordeiro foi derramado sobre a minha vida. E por ter a marca do sangue do cordeiro na minha vida, por você que já aceitou a Cristo ter a marca do sangue do cordeiro na sua vida, no dia que você estiver diante do Senhor, não vai mais haver julgamento para você, juízo para você, porque você apropriou-se do sangue do cordeiro. Você pegou o sangue do cordeiro pela fé e colocou sobre a sua vida. O livro de Apocalipse chega a dizer que o nome das pessoas que aceitaram esse cordeiro de Deus, o nome deles foram escritos com o sangue do cordeiro. E o terceiro sentido, a gente precisa lembrar o que aconteceu em consequência da Páscoa. O povo judeu viveu um período de escravidão de 430 anos no Egito. E depois de vários anos, não sabemos exatamente quantos anos, eu pessoalmente não sei, a Bíblia não relata, a partir de que geração pós-José, o José do Egito, filho de Jacó, o que a Bíblia diz é que um faraó assumiu o trono que não conheceu José e passou então a maltratar, a sujeitar, a escravizar o povo judeu. E por 430 anos eles ficaram escravos. E durante boa parte desse tempo eles clamaram, pediram socorro a Deus para que Deus os libertasse da escravidão no Egito. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés. E por meio de Moisés, Deus efetua o que chamamos de 10 pragas do Egito. E a última praga no Egito foi exatamente a Páscoa. Deus efetuou as 9 primeiras pragas e Faraó não libertou o povo de Deus do Egito. Mas na 10ª, Deus falou para Moisés, capítulo 11 de Êxodo, por meio dessa, ele vai libertar. E então, Deus fala para Moisés, eu vou executar juízo sobre todos os deuses do Egito.
eu vou matar o primogênito de Faraó que senta no trono. Ao servo, mais servo, ao primogênito de cada animal, eu vou matar. E eu só não vou matar o primogênito daquela família que apropriasse do sangue do cordeiro. E eu creio, meus irmãos, que esta mensagem, se você ler o capítulo 11 de Êxodo, Moisés anunciou não só para o povo judeu, Moisés anunciou para Faraó e seus oficiais, e para possivelmente muitas outras pessoas que não eram judeus. E é possível, inclusive, que algumas pessoas que não eram judeus fizeram o que Deus instruiu Moisés ao povo judeu fazer. Porque quando o povo de Israel sai do Egito, a Bíblia diz que um misto de gente saiu junto com eles. É bem provável que pessoas que saíram junto com o povo judeu, que não eram judeus, é porque apropriaram-se do sangue do cordeiro. Mas o ponto é que quem não apropriou-se do sangue do cordeiro teve à meia-noite o seu filho executado pelo Senhor. Deus executou juízo sobre o Egito e os deuses do Egito. Mas para que o povo judeu fosse liberto do Egito, foi preciso a intervenção de Deus e foi preciso derramamento de sangue. E o Novo Testamento diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue é algo tão interessante para nós que se a gente for olhar até mesmo no sentido humano, nenhum povo conseguiu a sua liberdade de uma tirania humana se não tivesse que derramar sangue. Pode lembrar na história aí, e pode estudar na história, nenhum povo conseguiu a sua liberdade se não foi por meio do derramamento de sangue. Talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, você não conhece a lei áurea da escravidão? Você acha que foi? Olha a história antes. Quantas pessoas tiveram que morrer para que alguém assinasse uma lei, para que a liberdade de um povo, de uma raça, pudesse acontecer. Mas por que eu lembrei, meus irmãos, a escravidão do povo do Egito? Porque como o apóstolo Paulo faz essa relação entre a Páscoa judaica e o cristianismo, nós temos uma bela relação aqui. Nós temos o Egito, Faraó, que é um belo exemplo de Satanás, o mundo e o pecado que escraviza cada ser humano, que domina cada ser humano, que por mais que ele queira se libertar disso, que ele queira sair disso, ele não consegue, porque há um poder mais forte sobre ele. Mas esse cordeiro da Páscoa, pela intervenção de Deus, por meio do sangue do cordeiro, teve o poder e tem o poder de libertar qualquer ser humano da tirania de Satanás, do mundo e do pecado. Para isso, é preciso que cada pessoa faça o que judeus fizeram há 3.500 anos atrás. Aproprie-se do Cordeiro. Há uma menção de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6. Ele fala para os judeus assim: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Quando nós olhamos para essa imagem aqui do apóstolo Paulo, nós entendemos o que ele está dizendo. Da mesma maneira que
os antepassados de vocês foram libertos do Egito, porque eles comeram a carne do cordeiro assada no fogo. Ervas amargas, pão sem fermento. Eu sou exatamente isso. Tudo isso aponta para mim. E hoje à noite, se tem pessoas aqui que precisam dessa libertação, que precisam que essa quebra da maldição do pecado, de qualquer tirania sobre a sua vida, aproprie-se de Jesus Cristo. E quando você apropriar-se de Jesus Cristo, Ele também será o seu Cordeiro Pascal. E o último detalhe da noite, o último ponto da mensagem, é o versículo 8. Pastor, eu como um cristão, eu preciso celebrar a Páscoa judaica? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa. Para quem está em Cristo Jesus, para quem recebeu Cristo Jesus, sendo Cristo o seu Cordeiro Pascal, o que o apóstolo Paulo diz, irmãos? Celebremos. Porque a maldição passou. A tirania passou. Você e eu agora somos livres. Mas celebremos a festa não com o velho fermento. Lembra que fermento, Paulo está falando de quê? Não com a vida no pecado. Nem com o fermento da maldade e da malícia. E sim, com os asmos da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, em Cristo Jesus, como diz Paulo no versículo 8, de fato nós somos sem nenhum fermento. Mas a celebração da Páscoa cristã, ela tem que ser diária. E quem são, ou quais são os elementos da Páscoa cristã? O que nós temos que observar na Páscoa cristã? Paulo coloca um cardápio com 2 substâncias. Quais são as substâncias? Sinceridade e verdade. Se Jesus Cristo, meu irmão, já é o seu Cordeiro Pascal, tire o fermento da maldade do seu coração. Deixe de ver cabelo em ovo. Deixe de ver chifre em cabeça de cavalo. Você conhece pessoas assim, irmãos em Cristo, que vê maldade e em tudo é maldade para ele. Tire o fermento da malícia. Você conhece, irmãos, que tudo que ele fala é com malícia? Tire a maldade, a malícia e insira sinceridade. Insira verdade na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Eu preciso fazer isso. É a maneira pela qual, meus irmãos, nós estaremos celebrando a Páscoa. Tirando a maldade, tirando a malícia e inserindo sinceridade e verdade. Cristo, meu irmão, é o meu Cordeiro Pascal. Ele é o seu, diga amém. Vamos ficar de pé enquanto a equipe de louvor chega para cantar mais um louvor para a gente. E hoje à noite, eu vou orar, inclusive, nesse momento. Desejo, meu querido,
Que em primeiro lugar, Jesus Cristo já seja o seu Cordeiro Pascal. Desejo a você que você também deseje andar sem o fermento do pecado. Que você entenda que em Cristo, qualquer pessoa que está em Cristo é uma nova massa. Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração para que você deseje ardentemente uma vida sem o fermento do pecado. Mas também quero falar a você que ainda não apropriou-se do sangue do Cordeiro. Que hoje à noite você tome uma decisão de receber Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, para que Ele possa ser o seu Cordeiro Pascal. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos, meu Deus, pela Tua graça. E o retrato da Páscoa, meu Senhor, ilustra com perfeição a Tua graça sobre a vida de cada pessoa que entregou a sua vida a Jesus. Assim como aquele cordeiro tinha que morrer ou teve que morrer há 3.500 anos atrás. E por meio do sangue daquele cordeiro, cada casa era marcada para que o Senhor não matasse o primogênito de nenhuma família que apropriou-se do sangue do cordeiro, demonstrando, Senhor, que sempre, para que ninguém sofra o juízo do Senhor, a necessidade de um substituto, de uma vítima inocente morrendo por um culpado. E esse retrato, meu Deus, aponta para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O meu Senhor, que viveu uma vida perfeita, sem pecado, entregou-se naquela cruz, derramou o seu sangue, para que eu não fosse condenado. Por meio do sangue do Senhor Jesus, a minha vida foi marcada. E o teu juízo, Senhor, não terá ou não passará sobre a minha vida e de nenhuma pessoa, meu Deus, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor tenha levado pessoas a também tomarem essa decisão de entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, de crerem nele como seu Cordeiro Pascal. Mas também te peço que teu Espírito trabalhe em nossos corações, para que cada um de nós, meu Senhor, entendamos o que significa estar em Cristo, as mudanças e a posição que temos em Cristo, e que nos ajude, meu Deus, a andarmos pelo que de fato somos, sem fermento, sem pecado, porque o sacrifício de Cristo nos purifica de todo pecado. Santifica a tua igreja, meu Senhor, santifica e transforma as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, o meu Cordeiro Pascal. Amém.